Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Oi Fernanda. A live de hoje é sobre oportunidades em linhas financeiras para corretores de seguros. Oi Georgia, oi Marina, oi meninas, oi Duda. Sejam muito bem-vindos. O áudio tá bom? Me confirma aí se vocês estão me ouvindo direitinho. Manda pelo menos um coraçãozinho, só para eu saber. Sejam muito bem-vindas. Por enquanto só mulheres, eu acho. Oi querida, como vocês estão? Hoje eu quis marcar um bate-papo mais descontraído mesmo sobre oportunidades em linhas financeiras. Eu não sei se vocês viram, né? Mas na segunda-feira, se eu não me engano, eu fiz um post com os números do mercado, né? Crescimento, especificamente de seguro de E&O, seguro I&O e seguro cyber. E aí eu quis trocar essa ideia com vocês realmente para dar algumas dicas, né? De como, enfim, aproveitar essas oportunidades até o final do ano, que ainda dá super tempo. Oi, Mayara, oi, pessoal que tá entrando agora, sejam muito bem-vindos. Então, inclusive eu falei isso lá no Stories de hoje, né? Quem ficar aí até o final comigo vai ter presente da Tutum, mas só para quem ficar até o final. Oi, Rogério, querido, seja bem-vindo. Então, o que acontece, né, gente? Eu tenho visto aí realmente aumentar demais a procura por esse tipo de seguro, por esses três especificamente, né? Seguro de E&O, seguro I&O e seguro cyber. E hoje eu quis mapear realmente as oportunidades, né? Ajudar vocês com isso, para a gente realmente começar a estruturar, a fazer um cross-sell, para vocês começarem a aproveitar na prática esse tipo de oportunidade, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. E aí eu separei aqui, né, por números, de novo, vou até deixar nos stories esses rankings, enfim, todos os números direitinho, quem são aí as principais seguradoras de cada mercado. Mas é muito comum, né, que vocês provavelmente, se ainda, enfim, não esbarraram com esse tipo de oportunidade, venham a esbarrar, né? Então a ideia realmente do meu trabalho, inclusive, né, eu sei que a maioria aqui já me conhece, mas para quem ainda não conhece, é uma consultoria para corretores de seguro, então é justamente o meu trabalho ajudar vocês aí a performarem bem nesse tipo de seguro, tá? E aí o que acontece, né? Muitos parceiros realmente chegam aqui para mim meio de saco cheio do alto, enfim, né? Ou de outros seguros aí que estão sofrendo com a concorrência, outros seguros que o cliente às vezes troca, né, de corretor, não tem muita fidelidade por causa de R$ 10. Então, assim, é claro que R$ 10 é a forma de dizer, mas no alto às vezes nem a forma de dizer, né? Se vai ficar gravado, Georgia? Vai sim, vou deixar gravada, tá? João, me conta como faz para entrar em contato. Me manda uma mensagem depois que acabar a live aqui, que eu te explico direitinho como é que é todo o meu serviço, tá? E aí, gente, eu fiz então bem bolado, né? Como eu disse, assim, hoje a gente não vai entrar muito tecnicamente em produto nenhum. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês mapearem aí as oportunidades especificamente de D&O, I&O e seguro cyber na carteira de vocês, tá? Então, por que eu bato muito nessa tecla e eu trabalho, né, com esses seguros, gente, há mais de 15 anos. Então, realmente, eu falo isso por experiência, acaba tendo uma percepção, né, muito diferenciada por parte dos clientes quando a gente atua com linhas financeiras. Então, não é menosprezando de maneira alguma, óbvio, né, o alto, o RC normal, enfim, o empresarial e etc. Mas é muito mais comum a gente conseguir encontrar corretores que atendam essas outras linhas do que corretores que, enfim, atendam, né, bem em linhas financeiras, tá? E aí isso acaba sendo um super diferencial para a corretora, né, para fidelizar inclusive os clientes, porque afinal de contas, como a gente tem visto todo esse crescimento de mercado, se provavelmente não for você que está oferecendo e fechando esse tipo de seguro, né, a gente vai ver aqui, enfim, qual é a particularidade de cada um deles. Não são todos esses seguros que são aplicáveis, né, a qualquer tipo de cliente, vou falar um pouco sobre isso, mas realmente uma oportunidade aí para você, de novo, não apenas blindar os seus clientes, mas abrir uma nova frente de prospecção de negócios, tá? Então a ideia realmente é conseguir ajudar vocês na prática, tá? Sejam muito bem-vindos, quem entrou depois. Resumo da live de hoje é sobre oportunidades em linhas financeiras. E vi aí que a Tutum entrou agora, já tinha avisado no início da live, vou avisar de novo. Vai ter presente da Tutum no final da live, para quem ficar até, enfim, o final comigo, tá? Então fiquem por aí. Só dá um golinho aqui na água pra gente começar. Vocês estão me ouvindo bem? Me confirma aí, manda coraçãozinho, só pra eu saber. Então vamos lá, gente.
Sobre o crescimento de mercado, tá? Eu trouxe aqui os números, eu já falei isso, eu vou deixar depois lá, né, no Stories, enfim, para quem realmente não acompanhou esse ranking, inclusive lá na Tutum, coloquei o ranking completo da SUSEP, já em PDF, com um linkzinho para vocês acessarem. Eu particularmente acho isso uma informação de mercado muito legal, a gente consegue saber exatamente quem são os players, né, quem são os principais, como é que está a sinistralidade, etc. Até para focar nos seguros que estão crescendo. Sou suspeita para falar, é óbvio, mas não é só a Carol que está falando. Eu tirei esses relatórios da SUSEP e realmente tem mostrado aí um crescimento absurdo. Então vamos lá. Seguro de D&O cresceu nada menos do que 53%, tá, gente, no primeiro semestre, e isso em um contexto de pandemia é muito significativo, né, ou seja, a procura por esse seguro aumentou muito, não é à toa, o risco também aumentou significativamente, né, então eu vou entrar especificamente, tá, gente, em dicas de cada um dos seguros, mas já para, enfim, embasar esse crescimento, não apenas apólices, né, que já eram colocadas, tiveram prêmios reajustados e etc., mas também muitas novas empresas contrataram seguro de D&O, isso por conta desse contexto aí econômico que a gente está vivendo, que de fato aumenta o risco dos administradores. Eu vou explicar direitinho isso para quem ainda está meio perdido, tá? Então 53%, a gente já está falando aí da expectativa desse mercado de seguro de D&O fechar em quase 1 bilhão de prêmio até o final do ano. Então realmente são oportunidades assim gigantescas para o corretor. Seguro de D&O, vocês vão ver, eu vou falar sobre isso um pouco mais, né? Mas é um dos ramos que eu não consigo entender o corretor que ainda não atua, tá? Só tem benefícios, ele é super coringa, é aplicável a, enfim, diversos tipos de empresa, se não a maioria, vou explicar direitinho sobre isso, mas é realmente um seguro que você deveria estar atento e oferecendo para os seus clientes. E aí eu não estou nem falando aqui só por conta, né, da parte da remuneração e etc, porque de fato são soluções também, gente, importantes e que complementam aí as apólices que vocês provavelmente já colocam para os clientes em questão, né? Então, empresarial, RC, o próprio RC profissional, complementar ao D&O, como a gente vai ver aqui, tá? Então, de novo, são novas frentes aí para vocês não apenas faturarem em cima disso, mas também blindarem os clientes no que se refere a essas exposições, beleza? Então, o seguro de D&O cresceu 53% só esse ano, tá bombando, é muito importante para todos os clientes de vocês. Vou explicar direitinho o porquê, tá? Seguro de RC profissional, a mesma coisa, cresceu também quase 20% só no primeiro semestre desse ano. E olha que o seguro de RC profissional tem várias profissões, né, que entram aí, por exemplo, seguros à base de projetos, né? E isso naturalmente, de novo, por conta de todo esse contexto que a gente está vivendo, diminuiu. Agora, sobre o RC profissional, foi-se o tempo que ninguém questionava, gente, o médico, o advogado e etc. Hoje em dia o cenário cultural, digamos assim, no Brasil mudou muito. Então, inclusive a conversa, eu posso falar isso por experiência, né? Porque, enfim, trabalho com esse ramo há muitos anos, o discurso também mudou um pouco. Então, de novo, essa cultura de litígio, de maneira geral, amadureceu, de certa maneira, no Brasil, e isso significa um risco maior, né? Então, a sinistralidade também aí se mantém sempre presente, digamos assim, no RC profissional. Ainda é uma carteira saudável, digamos assim, né? Enfim, não para todas as seguradoras, como sempre, mas é um seguro muito legal e muito interessante. Agora, o RC profissional, como a gente vai ver aqui, não é para todas as atividades, né? Então, quando eu entrar direitinho aqui em cada um dos seguros, nas dicas específicas, vocês vão entender o que é isso. E aí, eu, Carol, sou suspeita para falar, eu acho que linhas financeiras, esses 3 produtos que a gente vai conversar aqui hoje, né? O D&O, o I&O, o Cyber, eles abrem frentes maneiríssimas de prospecção, enfim, de soluções novas aí para os seus clientes. Agora, tem corretor que prefere o D&O, tem corretor que prefere o RC profissional, tem corretor que, enfim, tem carteiras que encaixam mais com Cyber, tem carteiras que não. Então, eu vou ajudar vocês também, enfim, a identificar e, na medida do possível, aí mapear a partir de hoje mesmo, essas oportunidades na carteira de vocês, tá, gente? Então, a RC profissional também cresceu aí, média de 20% ao ano, super constante, mesmo com todo esse contexto de pandemia, o que é o contrário, volto a dizer, de vários outros seguros que a gente tem visto, né? Então, foca, gente, uma dica básica, isso é matemática, foca no que está crescendo, né? E o seguro Cyber, nada mais, nada menos do que 240% de crescimento. É lógico que esse número ele é um pouco distorcido, digamos assim, porque é um mercado relativamente novo, né? Então a gente só tem aí ramo específico mesmo na SUSEP de Cyber a partir de 2019, mas ele vem aí dobrando, né, a cada ano. Então a gente já tá a gente fechou ano passado em 40 milhões e só nos primeiros 6 meses desse ano já fechamos em 40 milhões. Isso também não é à toa, tem um motivo para isso, o risco também aumentou, LGPD, aquela coisa toda. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso quando eu entrar nos produtos, mas só para contextualizar
o motivo do crescimento e que, de fato, a tendência desses 3 ramos especificamente é continuar crescendo, tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me conta aí, vocês já trabalham com linhas financeiras? Qual é o seguro que vocês mais têm dentre esses D&O, E&O e Cyber na carteira de vocês? Ou, enfim, se tiverem alguma dúvida também pode me interrompendo, tá? Então vamos lá, gente. Seguro D&O, tá? RC, diretores e administradores. Eu vou começar contextualizando, né, dizendo aqui o que é cada um, só para ficarmos todos na mesma página, digamos assim. Então, o seguro D&O, e aí não confundam com o E&O, porque o nome realmente é parecido, eu vou explicar, enfim, o que é o RC profissional, que é o E&O, logo mais. O seguro D&O, então, ele é um RC, tá? Que protege os gestores na pessoa física. Então, quem contrata esse seguro é a empresa, é um seguro empresarial, mas os beneficiários da apólice são os diretores, os gestores de maneira geral, inclusive o clausulado das seguradoras é bem aberto hoje em dia, algumas cobrem, inclusive, qualquer tipo de empregado, né? Se for, enfim, arrolado junto com algum gestor e por aí vai. Então, ele é um seguro que protege os gestores na pessoa física. Ele é um RC, ou seja, cobre reclamações de terceiros, e o beneficiário da apólice são os gestores na pessoa física, tá? E ele é diferente do RC profissional, já vou fazer esse paralelo, porque muita gente confunde, porque são objetos diferentes. Então, o seguro D&O, o objeto dele é cobrir reclamações decorrentes de atos de gestão. E o seguro RC profissional é cobrir reclamações decorrentes de falhas profissionais, tá? Então, se o seguro D&O abrange os sócios, mesmo que não sejam gestores, isso é uma grande dúvida do seguro D&O. Gente, seguro D&O, a princípio, não cobre sócio, tá? Então, ele é uma cobertura que a gente chama de top-down, né? Ou seja, do CNPJ para baixo. Agora, se esse sócio ele também atua como gestor da companhia, então é muito comum o sócio também ser diretor, o sócio também ser presidente, o sócio também ser, enfim, qualquer coisa assim. Então, se o sócio também for gestor, sim. Agora, se for aquele sócio que só bota grana, né? Digamos, um sócio investidor puro e simples, que não atua ali na tomada de decisão do dia a dia, esse cara não tem cobertura, tá? Só vai ter cobertura, digamos não, de fato, no papel de gestor. Então, isso tem que estar formalizado, aproveitando aí já para esclarecer a dúvida da Fernanda, que também, enfim, pode ser a dúvida de vários outros colegas, tá bom? Então, o seguro D&O, resumindo, gente, é um RC que protege os diretores, né, enfim, na pessoa física. Para quem é o seguro D&O? E por isso que eu gosto muito desse tipo de seguro, eu sou suspeita para falar, realmente o seguro D&O é um dos meus preferidos e o que eu mais tenho na minha carteira, aliás, o que eu sempre mais tive na minha carteira, tá? Ele é um seguro que a gente tem muita seguradora hoje em dia no mercado, então acaba trazendo uma certa competitividade, né, para o prêmio. E de maneira geral, gente, qualquer empresa, quem é que tem o risco, né? Quais são os diretores que têm o risco de serem processados? Qualquer empresa, na verdade, que tem gestor no Brasil, corre esse risco, tá? Então, no mínimo, questões trabalhistas, tributárias, etc., podem recair, sim, por conta da nossa legislação, e é lógico que, enfim, quem já fez meu curso sabe disso, né? Eu entro muito mais a fundo nessa questão. Podem, sim, recair via desconsideração da personalidade jurídica, questões penhora online, etc., nos diretores, administradores, gerentes, conselheiros, vice-presidentes, presidentes, etc., tá? Então, esse seguro D&O, gente, é um grande preconceito vocês acharem que é uma pólice cara. Não é uma pólice cara, a gente tem bastante seguradora boa no mercado, tá? Então, enfim, para quem qualquer empresa aqui, aí já vou fazer esse paralelo, fature a partir de, porque, enfim, existe mais ou menos essa linha de corte aí no mercado. É claro que tem, enfim, seguradora que faz também para startup e tal, mas, via de regra, na maioria das vezes, tem que faturar aí pelo menos 1 milhão por ano. Então, dica de cross-sell, já pega aí todos os clientes que você tem, por exemplo, de RC, porque essa pergunta de faturamento já vem no RC, já identifica qualquer um, gente, que faturar acima de 1 milhão, você tem que oferecer seguro D&O, tá? Porque é um seguro super importante, é um risco muito alto, a sinistralidade também, né? Enfim, se mantém constante. Então, de novo, principalmente nesse contexto aí econômico que estamos vivendo, acaba sendo uma proteção ainda mais importante nesse momento, tá? Então, seguro D&O super coringa qualquer empresa que você tenha aí na sua carteira, mas é um seguro empresarial, tá? Não é um seguro de pessoa física. O RC profissional, sim, existe a modalidade aí para pessoa física, mas aí já vamos entrar nesse mérito. Deixa eu só ver a pergunta aqui, porque senão vai subindo, eu não vou perder. O corretor PF tem cobertura pela PJ. A apólice do corretor é o RC profissional, que é a próxima que eu vou explicar. Agora, aliás, vou aproveitar esse gancho para explicar.
A própria corretora de seguros, gente, ela precisa, quando, enfim, tem gestores, né, quando é uma corretora um pouco maior, ela precisa dos dois seguros. Ela precisa do RC profissional, que cobre as reclamações de terceiros, qualquer falha profissional que ela cometa e que recai aí na empresa, no CNPJ. E ela ainda tem o risco, os diretores da corretora de seguros, por exemplo, de serem processados por questões trabalhistas, tributárias e outras questões. Então veja que são riscos diferentes. Então até para a corretora de seguros, os dois seguros são aplicáveis, tá? O seguro D&O, de novo, ele vai cobrir questões relacionadas, reclamações de terceiros relacionadas a atos de gestão, tá? Então isso também é bem importante entender a diferença, porque muitas vezes, de novo, são seguros complementares, tá? O seguro D&O já pega a listinha para quem que eu posso oferecer da minha carteira. Qualquer empresa que fature a partir de R$1 milhão, você já consegue, enfim, iniciar essa conversa, tá? E, de novo, é um apelo gigantesco, isso tá virando negócio, o mercado, não sou só eu que tô falando, o mercado cresceu aí mais de 50% só no primeiro semestre desse ano, tá? Então, se você ainda não participa do crescimento de mercado, desse crescimento de mercado, deveria, tá? Então, gente, seguro D&O super coringa, já anota isso, deveria oferecer sim para todas as empresas da tua carteira que faturam acima de R$1 milhão, tá bom? E aí, para que tipo de corretor, digamos, é o seguro D&O, né? Gente, vou bater na tecla de novo, eu acho o seguro D&O super coringa, qualquer corretor deveria ter essa frente aí de especialização. Até porque, e aí é um dos benefícios de trabalhar com seguro D&O, que eu já vou contar pra vocês, ele é praticamente uma ferramenta comercial, tá? Então, por serem os tomadores de decisão, né, os maiores interessados, digamos assim, na cobertura, ele te aproxima inevitavelmente desses caras. Então, às vezes chega corretor parceiro aqui pra mim, que já tem um cliente, né, uma empresa há anos e ainda não conhece o diretor financeiro, ainda não conhece o presidente da empresa. Se trabalhasse com seguro D&O, isso não teria acontecido, tá? E assim, faca de dois gumes, digamos, né? E se você também não trabalha, não oferece essa proteção, corre o risco do quê? De outra corretora entrar lá, oferecer esse seguro, ganhar um acesso diferenciado aos tomadores de decisão. E eu tô falando isso porque eu sou essa pessoa. Eu já fui gerente comercial, usava muito o seguro D&O como estratégia, né? Então, inclusive seguro D&O, a gente... Peraí, deixa eu só ler aqui a da Georgia. Contratei errado, fiz RCP para PF e PJ. Tem que trocar o meu para D&O? Não, gente. São riscos diferentes, tá? Corretor de seguros, a básica apólice que a gente precisa é o RC profissional, tá? Então, o RC profissional, eu já vou explicar sobre ele. Existem as duas modalidades, para cobrir o CNPJ e para cobrir o corretor na pessoa física. O seguro D&O é um complemento, digamos assim, à operação, tá? De risco para blindar os diretores da corretora e etc., que podem sim ser processados, por exemplo, por questões trabalhistas, tributárias e etc., tá? Então é complementar, mas o RC profissional é que vai cobrir as reclamações de clientes ou se acontecer algum erro ou omissão aí na sua operação. Já vou explicar um pouco mais sobre a RC profissional, mas achei importante aqui já esclarecer, tá, gente? Então, de novo, são objetos diferentes. O seguro D&O é reclamações decorrentes de atos de gestão e o seguro RC profissional são reclamações decorrentes de falhas profissionais, beleza? Ficou claro, gente? Me fala aí. É confuso mesmo, eu sei. Por isso que, enfim, por isso que eu dou curso disso. Vai mandando as dúvidas. Então, vamos lá. Ainda sobre o seguro D&O, tá, gente? Como começar? E aí, na verdade, essa é uma dica, né, que vai caber aqui para os três. A primeira coisa que você tem que fazer é mapear aí, não apenas dentro dos seus clientes, né, mas também nos contatos que vocês têm, ou empresas que vocês pretendem atingir com essa estratégia de prospecção, digamos, que faturem a partir de 1 milhão. Então essa já é mais ou menos aí uma linha de corte pra gente começar a trabalhar. Ah, Carol, empresas de qual ramo que ficam mais preocupadas? Gente, de novo, seguro D&O é super coringa. É claro que dependendo do tipo de operação, a gente tem outras coberturas, outras preocupações que acabam ficando mais latentes e que a gente chama atenção nessa prospecção. Ah, se é uma empresa de óleo e gás, é claro que a gente vai chamar atenção para os danos ambientais. Se é uma empresa de capital aberto, é claro que a gente vai chamar atenção para a cobertura C de valores mobiliários, entendeu? Mas no básico, por isso que eu falei, qualquer empresa tem pelo menos, que tenha diretores, né, gestores, tomadores de decisão, tem pelo menos o risco das questões trabalhistas, tributárias, etc., que é o dia a dia aí, da maioria das companhias, tá? Então, isso é uma cobertura super coringa, volto a dizer, super importante vocês oferecerem para os clientes de vocês, porque, enfim, eu sempre brinco isso, né? Mas não adianta nada fazer o seguro da casa, do carro e etc. e depois o seu cliente perder tudo isso num processo judicial que era original da empresa e tal, sendo que tinha como, enfim, né?
solucionar, digamos, e prevenir essa situação antes, né, de acontecer. E mais uma coisa também do porquê, digamos, que o seguro de ano é tão fácil de vender, digamos assim, é porque você está conversando com a pessoa que vai tomar a decisão na empresa de contratar aquele seguro, que ele é o maior beneficiário, né? Então é lógico, não vamos ser hipócritas, que isso também ajuda demais na prospecção, tá? E inclusive, ainda falando de seguro de ano, porque eu ainda vou falar sobre RC profissional e sobre cyber hoje, só para fechar, porque o seguro de ano eu sou suspeita para falar, mas ele é uma ferramenta comercial maravilhosa. Falo isso porque, enfim, fiz muito isso na prática. A gente usa aí essa entrada nos tomadores de decisão, inclusive para vender outros seguros. Então eu, Carol, aqui, por exemplo, que trabalho com RC profissional, com cyber, poxa, aí no final da reunião de seguro de ano, né? E o seguro de risco cibernético, você já ouviu falar sobre isso e tal? Muito provavelmente ele não ouviu falar sobre isso. Então eu vou dar essas dicas aqui também. E a gente, ou vendam o seu peixe do que for, né? Ah, você também fala sobre saúde? Beleza. No final de uma reunião de seguro de ano, aproveita para vender o seu peixe de outras especialidades aí que você tenha interesse, tá? Então o seguro de ano, gente, super coringa e uma mega estratégia comercial de novas frentes, novas prospecções, cross-sell, fidelização dos clientes, né? Porque como eu comentei, te aproxima aí dos diretores, dos tomadores de decisão. Então isso é super importante de vocês entenderem, tá? E também, volto a dizer, é um mercado super maduro hoje em dia, né? Então a gente tem aí muita seguradora com bons produtos e que cotam todo tipo de risco, desde as menores empresas do mercado até as maiores empresas do mercado. Deixa eu só responder a dúvida aqui sobre o mínimo de faturamento no seguro de ano, gente, é uma média aí de 1 milhão, tá? A maioria das seguradoras cotam no automático, digamos assim, a partir disso, mas é claro que, Carol, eu tenho uma empresa que é uma startup, né? Então, assim, eu vou... É claro que tem seguradora também que analisa esse tipo de risco, mas aí, enfim, vai diminuindo as nossas opções, tá? Excelente pergunta, Jorge, sabe que esse era exatamente o próximo tópico aqui da nossa live, tá? Então, como que pode começar do zero, gente? De novo, tendo em vista que a primeira coisa, na verdade, para vender qualquer tipo de seguro, principalmente linhas financeiras, que são ramos mais complexos, é entender bem o risco para saber explicar para o cliente, tá? Então, caso o cliente seja daquele tipo que, não vai acontecer comigo, você tem que estar muito bem embasada. E aí eu falo, inclusive, em termos de legislação, tá? Vocês já devem ter me ouvido falar isso, eu não sou advogada, mas inclusive nos meus cursos, né, como a gente está falando de seguros de responsabilidade civil, tem aula específica de legislação para você explicar para ele exatamente essas questões de Código Tributário Nacional, de penhor online, de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, primeiro, gente, qualquer coisa. Aliás, por que todo mundo contrata seguro de carro? Porque você sabe que você pode bater o carro ou ser roubado, né? Então, com todos esses seguros, não é diferente. A gente tem que mostrar para o cliente qual é o risco que ele está correndo, né? Rafa, querido, saudades também. Eu tava com saudade de vocês também, sabia? Desse tipo de contato. Rogério, 1 milhão. Sim, 1 milhão é o mínimo lá de faturamento. Então, gente, isso é muito importante, a gente tem que ficar de olho, né? O seguro de ano, de novo, ele é super coringa, a gente começa aí entendendo o risco, tá? Para conseguir explicar para os clientes. E qual é o principal risco aqui que a gente está falando? A legislação do Brasil, ela é muito abusiva, digamos assim, no que se refere à responsabilização dos administradores, né? Então, a gente tem aqui essa possibilidade do juiz aplicar, né? Por exemplo, e aí, de novo, gente, esses são apenas alguns, né, exemplos que eu estou dando aqui, a questão da desconsideração da personalidade jurídica, a questão da penhora online, tá? Inclusive essa questão da penhora online é uma coisa que não existe em lugar nenhum. Então, por um processo, digamos assim, da empresa, ele pode recair nos bens do administrador, ou seja, esse cara ter a casa dele bloqueada, o carro dele bloqueado, as contas dele bloqueadas. Isso é só um dos riscos, volto a dizer, por conta de um processo, né, ali no âmbito da corporação. Então, de novo, é um risco de todos, que o primeiro passo é entendê-lo para saber orientar e explicar para o cliente e depois efetivamente partir, né, enfim, para a explicação das coberturas e por aí vai. Mas o primeiro passo é explicar o risco e, especificamente no seguro de ano, fazer o mapeamento de todas as empresas. E aí o seguro de ano, ele é um seguro corporativo, né, ou seja, quem contrata é o CNPJ, que faturem a partir de 1 milhão. Tá? E aí depois, gente, entra aquele fluxo tradicional de prospecção, que enfim, nem é muito o foco da live de hoje, de ter um materialzinho, né, explicativo com as coberturas, exclusões, etc. Depois de já ter explicado o risco, para o cliente poder entender, né, fazer as reuniões na medida do possível presenciais, ou seja, ao vivo, né, são seguros um pouco diferentes. Então não é que nem um seguro alto ou, enfim, empresarial, que a gente já entende, né, enfim, já são linguagens mais comuns, inclusive, já está mais acostumado com o risco. Beleza, que na empresa pode pegar fogo, você já entende um pouco mais. Então o seguro de ano, assim como esses outros que eu vou falar aqui também,
exige, né, um pouco mais essa aproximação, o que, de novo, só tem benefícios em relação a isso, tá? Então, explicar o risco para o cliente, ter um materialzinho aí comercial e sempre sugerir uma cotação sem compromisso, digamos, porque eu tenho certeza, principalmente no seguro de ano, porque hoje em dia a taxa é muito boa, que vai dar negócio, tá? Então, seguro de ano, gente... Fechamos aqui no Seguro de Ano, podem mandar dúvidas se tiverem. De novo, a live de hoje não é muito técnica, né, pra gente explicar e tal a cobertura, é mais para a gente começar, é uma primeira etapa, digamos, para começar a identificar as oportunidades, levantar aquela luzinha, poxa, realmente esse é um seguro super interessante, os diretores precisam, vai me aproximar, fidelizar, nova frente de prospecção, cross-sell, essa coisa toda. Beleza? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Manda coraçãozinho aí se estão gostando. Só dar um golinho na água aqui. Então vamos lá, gente. O próximo seguro que eu trouxe aqui pra gente conversar hoje, né, é o seguro de RC profissional. E aí eu vou seguir mais ou menos essa mesma estrutura aqui que eu falei do seguro de ano, né? Ou seja, primeiro eu vou explicar o que é esse tipo de seguro, para depois, enfim, a gente dizer para quem para que tipo de corretor, pontos de atenção, como começar e por aí vai. Então, só para estarmos todos na mesma página, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é o seguro de RC profissional, né? Ele é um seguro, como o próprio nome diz, inclusive, muita gente confunde. O que é RC profissional? É a mesma coisa que seguro de E&O? E sim, gente, é a mesma coisa. Então, o seguro de RC profissional é um RC, ou seja, cobre reclamações de terceiros, decorrentes de falhas profissionais, ou seja, erros ou omissões que aconteçam durante a prestação de serviço, tá? E aí... tá ligeira, mas tá tranquilo. Ih, gente, é mesmo, eu tenho essa mania de falar rápido. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem. Deixa eu aproveitar para responder aqui a dúvida. Se a Swiss Re é uma boa para cotar de ano, é sim, tá? Pois é, hoje em dia seguro de ano, inclusive quem ainda não atua, quando der uma olhada lá no ranking, que eu já falei que eu disponibilizei na Tutum, provavelmente vai ver um monte de seguradora ainda que não conhece, né? Então são seguradoras, muitas delas, né, de nicho também que a gente chama, e específicas de linhas financeiras. A Swiss Re é relativamente nova, porque já não é nova, né? O tempo passa muito rápido, mas é sim um bom produto para seguro de ano. Então, gente, porque eu vi ali a dúvida do seguro de ano, então, né, para já esclarecer, senão vai subindo aqui. Como sempre, fico impressionada com a sua didática. Ah, querida, que bom, a Georgia é aluna já. Eu amo receber esses feedbacks de vocês, gente, que bom, fico muito feliz. Então vamos lá, gente, RC profissional, tá? Erros e omissões. Então o RC profissional, diferente do seguro de ano, e eu vou sempre agora fazendo esse paralelo, porque muita gente confunde as duas apólices realmente, ele não é, digamos assim, para todo tipo de atividade, tá? Então uma atividade industrial, cabe um RC profissional? Depende, só se tiver, enfim, algum tipo de prestação de serviço de engenharia e etc, tá? Então o RC profissional é muito mais para, digamos assim, erros de intelecto, tá? Então, quais são, digamos, as indústrias? E aí, gente, tem mais de 30, 40 indústrias, dependendo da seguradora, tá? Que tem aplicabilidade o RC profissional. Inclusive, existe um clausulado, né, que a gente chama de miscelâneos, que a gente chama não, é o nome mesmo, que é um clausulado mais padrão, que absorve aí, digamos, outras atividades, né, que não sejam essas padrão. Mas o que é o RC profissional? É aquele famoso seguro de erros e omissões que a gente vende para advogados, médicos, corretores de seguro, né? Inclusive aqui no começo da live já teve dúvida sobre isso. Então a primeira coisa que você tem que entender sobre o RC profissional é que primeiro você tem que fazer esse mapeamento das atividades ao qual ele se aplica. Então o RC profissional não é um seguro que você vai levar coringa em todas as reuniões, que nem é um seguro de ano, que nem é um seguro cyber, que você pode falar com qualquer empresa. Não é qualquer empresa que tem esse risco de falha profissional aos olhos da apólice de erros e omissões, tá, gente? Então, quais são, digamos, as indústrias mais clássicas, né? E aí, gente, RC profissional especificamente, depende, a melhor seguradora, né? Vocês adoram me perguntar isso, quem é a melhor seguradora? A melhor seguradora, principalmente no RC profissional, depende muito da atividade que a gente está falando. Então, a melhor seguradora para a área médica não é a melhor seguradora, por exemplo, para advogados, tá? Então, mais um motivo para você, quando for começar no RC profissional, lembrando que essa live, né, não é tão técnica, é mais para a gente começar a fazer mapeamento. Além de, primeiro, mapear os seus clientes em termos das atividades, né, que teriam aplicabilidade, também entender que, e isso é muito legal do RC profissional, esse sim é um seguro que pode ser contratado tanto pela empresa, pelo CNPJ,
como pela pessoa física, tá? Então, cadê a galera aí que trabalha com seguro de vida, seguro alto e etc, e que fica achando que linhas financeiras não é para vocês? RC profissional especificamente, a gente pode sim oferecer para a pessoa física. Então, existem ambas as modalidades, ou seja, tanto a clínica, por exemplo, né, no caso de, enfim, área médica, pode contratar no CNPJ, como o médico pode contratar no CPF. Corretores de seguro a mesma coisa. Existe o produto para PJ e existe também o produto para pessoa física, tá, gente? Então, o RC profissional, ele cobre as falhas profissionais. E aí, já entrando na questão do risco, né? Gente, erros acontecem. Podem acontecer, e acontecem mesmo, né, hoje em dia. Inclusive nessas atividades mesmo, que era antigamente um pouco mais difícil de convencer um advogado que ele pode errar, um médico, né, que ele pode errar, tinha essa resistência, digamos assim. Hoje em dia, volto a dizer, a cultura mudou, né? Então, o doutor Google tá aí, todo mundo já chega numa consulta sabendo exatamente o que tem, não sei o que, questiona, pega a segunda, terceira, quarta, quinta opinião e por aí vai. Então, o RC profissional é para cobrir essas falhas que literalmente podem acontecer, né? Então, você imagina aí trazendo até para nossa operação. A correria do dia a dia e etc. Quem nunca deu uma sorte aí, né, de, poxa, transmitiu a proposta no dia seguinte, imagina se tivesse tido um sinistro e por aí vai. Então, assim, gente, isso é super importante, é um seguro, né, realmente, de proteção, digamos assim, ao fluxo de caixa ou da empresa ou do profissional em questão, dependendo aí da modalidade que a gente está falando, né? Então, o RC profissional, a taxa dele, e aí sempre fazendo, né, a diferença, digamos assim, com o seguro de ano, ela é um pouco mais cara, a sinistralidade de maneira geral, e aí é óbvio que tem mercados e mercados, né? A área médica, por exemplo, a sinistralidade é mais alta, tem outros mercados que é um pouco mais tranquilo, né? E por aí vai. Então, ele é um seguro super coringa para você começar a mapear aí, inclusive para quem tem clientes só pessoa física, né? Todo mundo, eu sempre brinco isso, né? Mas todo mundo conhece pelo menos um médico, um dentista, um advogado, um contador. Então, assim, comecem por aí. E aí, toda a pesquisa de quem é o melhor parceiro, a melhor seguradora e etc. é uma segunda etapa, porque realmente você tem que identificar primeiro, né, quais são essas realidades, digamos, essas indústrias, tá? Existem muitas, deixa eu só dar uma olhada aqui na pergunta do FAQ, muitas fintechs, empresas que funcionam sem espaço físico, esse produto pode atender esse público? Com certeza. Não é um risco muito, aí volto a dizer, né? Existem riscos que o mercado tem mais apetite e existem riscos que o mercado não tem tanto apetite, mas com certeza existe a possibilidade de falha profissional nesse tipo de prestação de serviço, então é um estudo a se fazer, digamos, né? Então, com certeza existe esse risco. E aí, a gente tem que ir mapeando, justamente, esse é o primeiro passo, né? Então, como começar com o RC profissional, né? Para quem é o RC profissional? São profissões geralmente regulamentadas, mas, de novo, esse leque hoje em dia, ele abriu muito, né? Para qualquer profissão que você possa aí gerar uma reclamação de terceiro decorrente de uma falha, entre aspas, intelectual, porque eu não estou dizendo que ninguém que comete uma falha não é inteligente, né, gente? É porque realmente erros acontecem, tá? Então, esse é mais um ponto aí que a gente tem que entender. E aí, na mesma base do seguro de ano, na verdade, na base de todas as minhas prospecções aqui que eu faço, que eu ensino pra vocês, e eu falo isso por experiência, volto a dizer, gente, eu trabalho com esse tipo de seguro há mais de 15 anos, né? Já fui, inclusive, gerente comercial com foco em linhas financeiras, então, assim, é o que funciona, tá? Aqui no RC Profissional, a gente vai começar na mesma estrutura, digamos, explicando para o cliente qual é o risco, para partir depois para a explicação das coberturas, exclusões. É muito legal vocês terem um material próprio, então eu vejo muito corretor, né, fazendo o que a gente chama de panfletagem de seguradora, fica repostando coisa de seguradora e tal. É claro, as seguradoras são super nossas parceiras, fornecem várias informações legais, mas já ter esse filtro com a sua própria logo, né, até fazendo um comparativo dos produtos do mercado, isso é super importante. Quem é meu aluno sabe que eu faço esse comparativo, entrego, enfim, já mastigadinho lá pra vocês. Eita, gente, é só dar um gole aqui, quase engasguei. Porque assim, seguro não é tudo igual, né? Então vocês sabem disso, enfim, não é tudo igual também nos ramos aí que vocês atuam, não é diferente aqui
no seguro de Eno, no seguro de RC profissional e no seguro cyber. E aí, essa etapa do mapeamento do risco, gente, no RC profissional tem várias pegadinhas, porque é diferente do seguro de Eno, que a mesma legislação, por exemplo, né, questão de desconsideração da personalidade jurídica, penhora online, etc., se aplica a todo tipo de empresa, né? Aqui no RC profissional, o risco do advogado é diferente do risco do médico. Então, você também, de novo, né, tem que fazer esse mapeamento, levar casos reais de sinistros, etc., que sejam, óbvio, aplicáveis àquele tipo de prospecção, tá? Então, o RC profissional funciona muito bem quando a gente, digamos, compartimenta eles, né, por indústria, porque toda a sua prospecção, melhores parceiros em termos de seguradora e etc., vão depender um pouco disso. Significa que você não possa fazer, vou focar no advogado e no médico. Claro que pode focar nos dois, só que você tem que entender que são riscos diferentes, que são estudos diferentes, parceiros diferentes também, em termos de seguradora, que você vai precisar aí para atuar nesse ramo, tá? Então, e, gente, vocês sabem que aqui eu sou papo reto, digamos assim, né? Então, tô realmente aí falando seguros de linhas financeiras, na minha opinião, sim, é para todos os corretores, mas eu tô dando aqui as dicas, né, de que tipo de cliente, que tipo de carteira, que talvez um ou outro aí seja mais aplicável para vocês, tá? Então, RC profissional, confesso que no dia a dia aqui pinta muita cotação, tá? Muita cotação mesmo das mais diversas áreas. Então, para contadores, para TI, para advogados, para área médica, para corretores de seguro, né? Claro, enfim. Então, isso também, gente, é um mercado gigantesco e muito legal da gente começar aí a atuar também por conta, né, obviamente, da remuneração. Agora, de novo, gente, seguros de linhas financeiras são seguros um pouco mais complexos que a gente tem que, pelo menos, ter algum conhecimento aí para não apenas ter êxito lá na conversão, né, na venda desse tipo de apólice, mas também para não se comprometer durante a administração, sinistros, etc., porque tem mil pegadinhas, vocês sabem disso, quem já participou de outras lives específicas de sinistros, já dei várias dicas nesse sentido. Então, assim, muito legal, tem muita oportunidade, é sim para todo mundo agora, é para quem quer se dedicar minimamente a ter esse conhecimento, até por vocês, para não se expor, né? Então, olha aí o RC profissional do próprio corretor, né? Turismo, que a Georgia está falando aqui. Tem uma empresa pequena de turismo, só faz pacotes de passeios e algumas cidades do interior. Cabe um RC muito, tá? Então, o RC profissional, por exemplo, para a área de turismo também, gente, é super tradicional. Inclusive, é muitas vezes exigido contratualmente, dependendo das empresas com quem ele tem contrato, tá? Para fazer esse receptivo, digamos assim. Então, agências de turismo também é muito aplicável, na verdade, o RC profissional, tá? Eu vou até anotar essa dica aqui. Vou fazer um post, gente, com quais são as atividades para vocês oferecerem. Algumas dicas, né? Porque é claro que a gente fica, enfim, batendo na tecla desses principais advogados, médicos, etc., contadores, enfim, corretores de seguro, porque são os que vocês mais me perguntam. Mas agências de turismo, por exemplo, é um excelente mercado para você oferecer RC profissional. Inclusive, volto a dizer, a maioria delas provavelmente já tem. Então, aí, gente, mais um benefício, aproveitando que eu falei isso, que eu vou lembrando aqui, vou conectando as coisas. No seguro de Eno também, por exemplo, caso o cliente já tenha uma pólice, né, ou de seguro de Eno ou de RC profissional, não é para você murchar, não, muito pelo contrário. Quem me segue aqui, ou enfim, quem já é meu aluno mais ainda, vai saber muito bem pegar essa pólice e criticar ela inteira de A a Z para poder oferecer algo melhor para esse cara, né? Então, assim, muito dessa prospecção, de novo, por isso que eu digo que ter conhecimento te ajuda na conversão também. Por exemplo, e aí não estou falando mal dessa seguradora, é só um exemplo, porque, enfim, quem me segue aqui sabe que é um produto um pouco mais básico, né? Você vai numa prospecção de um RC profissional e o médico tem, por exemplo, seguro pela Mafre, que a gente sabe que é um seguro um pouco mais básico. Não estou falando mal da seguradora. A gente já sabe que, poxa, tem outras seguradoras que têm produtos melhores, mais completos no mercado e por aí vai. E aí, quando eu digo a gente sabe, né? Quem tem, enfim, algum preparo nesse sentido, né? Então, por isso que, gente, de novo, o conhecimento não é apenas para você realmente ser um super especialista e etc. É óbvio que ser um especialista, enfim, super interessante, te traz um super diferencial, te resguarda e etc. Mas também para justamente te resguardar nesse sentido, tá? Então, mais uma dica aí, agências de turismo, sim, respondendo a sua dúvida, super cabe um RC profissional, tá, gente? E já anotei aqui para eu fazer um post sobre quais são as principais atividades aí para vocês também começarem a mapear, beleza?
Então, uma RC profissional, mais uma frente aí para quem ainda não atua, já abre o olho, porque realmente tem muita oportunidade nas mais diversas indústrias. E aí, Carol, eu tenho mais contato com advogado. Beleza, então vamos, né, focar e entender mais esse risco, fazer esse tipo de prospecção. Meu primo é médico e tem aí, consegue me colocar para falar meia horinha num webinário sobre isso. Beleza, show de bola. Então, cada corretor, né, tem aí as suas facilidades, as suas entradas e por aí vai. Então, a gente vai construindo em cima disso. Beleza? Vocês já atuam com RC profissional? Me conta aí. Tem um monte de gente que já atua, que eu vi aqui que a gente já trocou ideia sobre clientes específicos e por aí vai. E de novo, gente, é um mercado também que dá muito sinistro, tá? Principalmente aí do tipo de indústria. Então, realmente, tem que, na medida do possível, escolher um bom parceiro, né? E saber aí regular esses sinistros junto às seguradoras. Beleza? Então, vamos para o cyber, tá, gente? Próximo, deixa eu só ver a dúvida aqui do Rafa. Muita procura de empresas internacionais que têm matriz ou filiais estrangeiras. Rafa, no seguro RC profissional, geralmente as seguradoras locais oferecem com âmbito de cobertura nacional, tá? Agora, é muito comum para empresas internacionais a gente estruturar programas, né? Ou seja, emissões não apenas nos outros países, mas também um produto local com limites tie-in, enfim, tem algumas particularidades aí sobre desenvolver um programa mundial. Mas se você estiver precisando de alguma ajuda, me fala, porque para RC profissional, assim como para seguro de ano, a gente já tem boas seguradoras, enfim, que conseguem estruturar. Mas é claro que tudo depende, né, da estrutura e, enfim, de quais são os outros países e por aí vai. Mas via de regra, o produto brasileiro, digamos assim, no RC profissional, 95% das seguradoras só oferece com âmbito de cobertura nacional, tá? Carol, mas você nunca viu? Sim, gente. Inclusive, tenho uma pólice aqui minha que é com âmbito internacional, mas para casos muito específicos. Então, tem que ver, tá? Então, contadores, médicos, advogados que sempre fazem. Sempre fazem o quê? Não ficou muito claro, mas sempre fazem esse tipo de cotação de RC profissional, com certeza. A RC profissional é super aplicável a esse tipo de atividade. Inclusive, esses dias mesmo, eu regulei um caso de um sinistro de RC profissional que foi altíssimo. Então, assim, volto a dizer, gente, o que a gente está vendendo aqui não é só papo de vendedor, quero sua grana, quero comissão e etc. Não, o que a gente está vendendo aqui é uma solução realmente de proteção do fluxo de caixa desse cliente. Esse caso era uma empresa de contabilidade, por exemplo, que nem era muito grande e foi um sinistro de 300 mil. Imagina esse cara não ter a pólice ou ter uma pólice mal contratada e ter que tirar em plena pandemia 300 mil do bolso aí para resolver essa questão com esse cliente. Então, a RC profissional é muito importante para esse tipo de atividade, tá, gente? Então... E aí, de novo, né, não apenas para proteger o fluxo de caixa, mas também para, lógico, em termos de reputação e etc., você garantir a indenização do terceiro, porque, poxa, falhas acontecem, errou, tem que pagar. E aí não é nem nós que estamos falando, é o Código Civil que diz, né? Tá, gente? Então isso é super importante. Então já falamos, gente, vou fazer só um resumão para quem está chegando por aqui agora do que a gente está falando hoje. Oportunidades e como mapeá-las, tá? Em linhas financeiras para corretores de seguros. Já falamos sobre seguro de E&O. Inclusive essa live vai ficar salva, quem está entrando depois pode, enfim, voltar lá para dar uma olhada nas dicas do início. RC profissional, então mais uma frente aí de prospecção. E aí, como eu disse lá no início da live, né, eu sou suspeita para falar, eu acho que linhas financeiras, esses 3 produtos, todo mundo deveria atuar, mas vai aí identificando qual que você tem mais afinidade ou qual que os clientes vão ter mais, né, apelo, enfim. E isso realmente, de novo, depende um pouco da carteira dos corretores, tá bom? Então, gente, vamos entrar no cyber, tá? Volto a dizer, a live de hoje não é muito técnica, digamos assim, né? Não vou explicar muito as principais coberturas, exclusões e por aí vai. É mais pra gente, a primeira etapa, digamos assim, pra vocês, enfim, darem aí a largada nas últimas prospecções nessa reta final do ano. Então, a gente tá fazendo realmente um mapeamento. Seguro de E&O, gente, aplicável a qualquer empresa da sua carteira que tenha aí faturamento a partir de 1 milhão. Seguro RC profissional não é aplicável a qualquer empresa, mas é um seguro que você pode trabalhar na sua carteira de pessoa física, tá? Então, advogados, médicos, contadores, agências de turismo, falamos aqui. Já anotei, inclusive, enfim, o dever de casa aqui para postar as atividades do RC profissional, tá? As principais para ajudar mais ainda vocês a abrirem a cabeça. E agora o queridinho do momento, que é o seguro cyber, né? Seguro de riscos cibernéticos. E esse sim é um mercado super novo. Eu já falei ali no início que o número, inclusive, né, acaba ficando um pouco distorcido, porque a gente só tem aí ramo, né, no mercado a partir de 2019, mas é um seguro que está bombando e só vai
crescer, gente. Escreve o que eu tô falando. Na verdade, já venho falando isso aí há 2 anos pra vocês. Teve gente que não acreditava em mim. E por que isso, né, gente? O contexto no que se refere ao seguro cyber, eu já fiz várias lives, bati muito na tecla disso nos últimos meses, porque realmente é um seguro que ganhou muita visibilidade. O número de ataques cibernéticos aumentou demais, mais de 860% desde o início da pandemia. A questão da LGPD ter entrado em vigor, tá, gente? Também tá bombando. Então, assim, é realmente um mercado muito, muito promissor e também um mercado que... Só um segundo, gente, que caiu aqui um negócio. Me distraiu. E também um mercado que é aplicável a todos os clientes. Então aí vamos começar, né, aquele roteirinho que eu fiz, seguindo mesmo do DNO, do INO e etc, agora para o Cyber. O pessoal aqui, maravilhosos. Muito obrigada, galera. Então, o que acontece, gente? O seguro cyber, por que ele aumentou tanto a contratação nos últimos anos e por que ele é realmente o verdadeiro, digamos, né, oceano azul aí do momento no mercado segurador? O risco aumentou muito, então ataques cibernéticos mais de 860%, a questão da aprovação da LGPD, a gente já está vendo muitos processos, tá, com base na nova lei, isso tem preocupado seriamente as empresas, inclusive a LGPD já está em vigor na íntegra, né, inclusive podendo ser aplicadas as tais das multas, que eram aí uma grande preocupação dos clientes, tá? Então é notório isso, né, e eu falo isso, gente, porque eu trabalho com seguro cyber há mais de 10 anos, tá? Talvez vocês não saibam, né? Mas seguro cyber já existe no Brasil há mais de 10 anos. E aí, gente, eu sempre mando real aqui pra vocês, né? No começo era muito difícil de vender seguro cyber, tá? Saíam poucas apólices, era um seguro caro. Deixa eu só dar uma olhada aqui na pergunta do Rafa. LGPD, número de ataques facilitar a prospecção do cyber. Nossa, demais! Então é isso que eu tô falando, assim, no início, né? Quando começou esse produto, a gente achava maneiríssimo. Nossa, que papo, né, tecnológico e etc. Vinham aqueles gringos todos de Londres para explicar o produto e etc. A gente, caramba, esse negócio vai bombar e etc. E, ó, demorou anos para esse seguro pegar mesmo, digamos assim. E aí, conhecendo o Brasil, gente, a partir do momento que tem lei em vigor é que o pessoal começa realmente a se mexer. Óbvio que a questão, né, de todos os ataques cibernéticos também mexeu muito com o mercado, mas a verdade é que esse tipo de ataque cibernético, hacker, etc., já acontece há muito tempo. Sobre a Flávia perguntando aqui, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Flávia, é uma lei super importante que está em vigor desde o ano passado e que inclusive é aplicável a todas as empresas, tá? Então é uma lei super importante. Quem é meu aluno, inclusive, do curso de Seguro Cyber, porque tem tudo a ver, tem uma aula, inclusive, específica sobre a lei, explicando quais são todas as implicações, princípios e por aí vai, tá? Então, gente, o seguro cyber, né, falando sobre como mapear as prospecções. Como eu disse, foi um seguro que demorou para pegar. Antigamente só a multinacional contratava, era um seguro caro e etc. E aí, a partir de 2019, o negócio realmente bombou, começou a ter muito mais seguradora interessada também, né? As contratações foram aumentando. Hoje já é um mercado, como eu disse no início da live, né, de 40 milhões de prêmios só no primeiro semestre, então a expectativa é chegar aí, bater o final do ano, né, em 80 milhões e provavelmente vai, se não mais, tá? Então, assim, as empresas, eu falo isso por experiência, porque eu tô aqui trabalhando no dia a dia, né, desse tipo de prospecção. As empresas estão loucas atrás desse seguro, muitas ainda nem nunca ouvirão falar. Então, é diferente do seguro de DNO, que você pode chegar e, inclusive, o cliente já ter uma pólice, que, como eu disse, ainda assim, não desanimem, né? Dá uma olhada na pólice, provavelmente sempre tem coisa a melhorar e etc. RC profissional é a mesma coisa, você vai falar com um advogado, médico, talvez ele já tenha. Cara, seguro cyber, muito provavelmente ele ainda não tem uma pólice de seguro de riscos cibernéticos. Então, assim, o seguro cyber, inclusive, eu uso muito ele como ferramenta comercial. É um assunto super interessante. Às vezes o cara não quer falar sobre empresarial, saúde, ai que saco, aquele corretor querendo conversar sobre isso. E seguro cyber, você já ouviu falar? Opa, seguro para LGPD, o pessoal pergunta, né? Então, assim, sim, existe hoje em dia uma solução para blindar os clientes, né, desse novo risco, tá, gente? Então, seguro cyber, mas aí já anota essa dica, ele está crescendo muito, é um risco que toda empresa tem, e aí por que eu digo isso? Desde a padaria da esquina, a minha empresa atua, os maiores hospitais do mercado, as maiores empresas de capital aberto hoje em dia utilizam algum tipo de sistema online, né? Precisam estar minimamente ligadas no Wi-Fi, etc. Tudo isso é porta de entrada, todo mundo tem pelo menos um e-mail, né? Então, assim, é um risco de ataques cibernéticos e etc., vazamento de dados de todos, tá? Então, qualquer empresa, teoricamente, preste atenção nessa vírgula, possui o risco e você tem como
conversar. Agora, são todas as atividades, digamos assim, todos os riscos que as seguradoras têm apetite? Não. Então também você tem que fazer essa pesquisa de novo, gente. A mesma coisa no Genoa, a mesma coisa na RC Profissional. O ideal é que você faça essa pesquisa de mercado antes. É lógico que tem muito material meu aqui também, eu, enfim, ajudo vocês com isso, é porque, como eu disse, hoje a live especificamente não é muito técnica, né? Não vou ficar entrando aqui em cada um deles, mas é, enfim, primordial no Seguro Cyber que você, antes de começar a fazer essa prospecção, entenda como é que funciona o apetite do mercado, tá? E aí, hoje em dia, já vou dar mais essa dica pra vocês. Também não é só pra assustar, é só porque vocês sabem que eu mando a real aqui. Hoje em dia a gente tem, sim, muita seguradora focada no PME, tá? Aqui, pelo que eu vejo aqui, é o principal foco, o principal tipo de cliente que vocês têm. Então, vocês não estão desamparados, tá? Inclusive, o foco em termos de indústria dessas seguradoras é, na minha opinião, bem amplo, tá? Agora, vou dar um exemplo aqui, empresas de pagamento mesmo, então tipo Mercado Pago, PagSeguro, enfim, né? Esse tipo de empresa é lógico que, por exemplo, o apetite do mercado é super restrito. Grandes hospitais, eu não sei se vocês viram aí as últimas notícias, mas foram muito visados, né, durante essa pandemia toda. Também tá um risco super complicado de fazer colocação. Grandes bancos, a mesma coisa. Então assim, gente, tem riscos e riscos em termos de apetite do seguro cyber. Agora, anotem essa. É um risco de todos, tá? Então, qualquer empresa, CNPJ, é um seguro corporativo, apesar de já ter seguradora que faz seguro cyber para pessoa física no mercado também, mas a maioria das seguradoras, né, que disponibiliza isso é um seguro para CNPJ, então já anota aí na sua carteira, né, todos os seus clientes, etc. Por quê? O timing é muito propício para você conversar sobre isso, né? Então, a LGPD está em todos os jornais, os clientes estão super preocupados em relação a isso. Eles estão, sim, muito abertos a conversar sobre um seguro de riscos cibernéticos. Volto a dizer, sou suspeita para falar, mas é um assunto interessante, tá? Todo mundo abre as portas aí para você tomar um cafezinho virtual, explicar sobre isso, etc. Acaba sendo uma ferramenta comercial, porque é um assunto interessante, diferente, que muito provavelmente o corretor dele nunca levou para ele. No final dessa reunião, o que você faz? Poxa, e o seguro de novo você já tem? E o seguro RC Profissional você já tem? E o saúde você já tem? De novo, cada um vende seu peixe da maneira que for no final dessa reunião, né? Então, assim, gente, eu falo isso por experiência, isso funciona muito bem, tá? Então, a questão dos riscos cibernéticos, volto a dizer, agora, qualquer empresa, é uma pólice nova, né? É o tal do cheque novo. É uma pólice que nem o auto, que você, poxa, apresenta uma cotação, na semana seguinte você tá com essa pólice dentro de casa? Não. A menos que não aconteça. Aqui pra mim, por exemplo, que sou super focada nisso, é óbvio que chegam clientes, por exemplo, e aí já anota essa dica. Quem é o cliente que mais está contratando seguro cyber hoje em dia? Ele é um seguro aplicável a todas as operações? Sim. O mercado tem aceitação para todas as operações? Não. Agora, quem são... Amanhã, ó, tá vendo? A Mayara aí que é aluna. Amanhã tem um cafezinho para falar do seguro cyber. Tá vendo, gente? Esse negócio tá bombando. Realmente é um mercado muito, muito interessante. E é um seguro também, gente, que você tem que prestar atenção de ter algum conhecimento, porque, de novo, os próprios termos técnicos, né, as coberturas, exclusões, etc., são muito complexas, são diferentes, né, de outras apólices aí tradicionais do mercado, né? A gente tem, volto a dizer, excelentes seguradoras focadas no PME, tá? Agora, quem são, e aí já dando essa dica para vocês, gente, na prática, quem são as empresas que mais estão contratando o seguro cyber? Empresas que estão minimamente preocupadas justamente com a questão da LGPD, tá? Então, se vocês conseguirem, falo isso por experiência, entrada, né, em empresas que estão nesse processo de adequação de LGPD, já são empresas, gente, pensa comigo, que estão, obviamente, investindo e preocupadas nesse risco, tá? Então, isso é uma questão, a rainha do cyber, Rodrigo, querido. Parabéns, parabéns pra você, gente. Quem não segue o Rodrigo, vai lá também. Mais um criador de conteúdo do nosso mercado maravilhoso. Então, assim, gente, essa questão do seguro cyber também é muito importante de entender, né? Ele é aplicável a todo mundo, não são todas as seguradoras. Agora, quem que está contratando mais, né? Aonde que é a conversão maior dessa parada? É aonde as empresas já estão minimamente preocupadas com questão de adequação com a LGPD. Então, se você conseguir fazer parcerias, por exemplo, né, com escritórios de advocacia que fazem esse tipo de processo, que hoje em dia tem vários, tá? Se você conseguir fazer parceria com empresas de TI, que também, porque, gente, o seguro cyber, qualquer seguro, na verdade, né, gente, ele é um complemento a outros protecionais, vamos dizer assim, né? Então, em questão de LGPD, por exemplo,
o cliente, ele ainda assim tem que investir nos protecionais, nos sistemas lá de TI, etc, para proteger a operação dele. Ele ainda assim tem que fazer adequação de LGPD, porque tem muita empresa ainda que não está adequada à nova legislação, né? E por último, né, entra aí o seguro para complementar essa estratégia e para mitigar um possível risco. Porque mesmo o cliente fazendo tudo certo, não significa, né, que ele não possa ser processado, enfim, ou que algo possa acontecer, né? A gente está vendo aí, gente, todo santo dia no mercado, né? Questões no jornal, inclusive, questões de ataques cibernéticos e etc. acontecendo. Então é um risco de todos, por mais que você tenha o melhor investimento do mundo. Inclusive a gente vê aí a Tesla já foi atacada, a Apple já foi atacada. Então, assim, empresas gigantescas do mercado que investem milhões nesse tipo de proteção, ainda assim acontece. Então, gente, na prática, o que eu, Carol, vocês sabem que, poxa, eu divido mesmo a minha experiência com vocês, mando a real, digamos assim. Quais são as empresas que mais estão contratando seguro cyber no momento? Essas empresas que estão em fase de adequação da LGPD, seja por vias jurídicas, ou seja, procurem escritórios que fazem esse tipo de serviço e façam parcerias, ou vias de TI, né? Significa que, poxa, a minha tia tem aqui uma empresa que tem de operação XYZ, que ela não vai contratar um seguro cyber. Poxa, se ela não sabe nem o que é LGPD, ela provavelmente não tem, de novo, aquele primeiro elemento essencial da prospecção, que é a noção do risco, né? Ainda assim, é uma reunião super legal de você marcar, volto a dizer, quando não rola negócio, é uma ferramenta comercial para você vender seu peixe, para o cliente ter uma percepção diferenciada sobre o seu negócio, né? Sobre, enfim, a sua corretora, inclusive. Então foi aquilo que eu falei lá no início da live, gente, já fazendo esse link, né? Qualquer corretora, e eu não estou menosprezando de maneira alguma o seguro empresarial, o seguro de vida, de saúde, todo mundo tem, gente. Eu também tenho todos esses e etc. Agora, é mais fácil você achar um corretor que faz esses do que um corretor que sabe falar bem sobre seguro cyber, sobre RC profissional, sobre seguro de ANOL, tá? Então, gente, eu falo por experiência, traz essa percepção diferenciada, e não é coisa de metida, não. Eu sempre brinco aqui com vocês que eles começam a ver a gente realmente como uma corretora boutique, digamos assim, entendeu? Então, te dá um posicionamento diferenciado. E mesmo fora essa parte de diferenciação, que é bonitinha e etc., cara, uma nova frente de prospecção, são riscos, né? Todos esses importantes, e que se você não está oferecendo a solução, tem outra pessoa que pode oferecer. Se você também não está oferecendo, ninguém oferece, coitado do cliente que está sem essa solução, nunca soube que existia isso, né? Então, assim, são riscos que, de novo, é o nosso papel, e eu acredito muito nisso, vocês sabem disso, quem me acompanha aqui, o nosso papel vai muito além da transferência de risco, da colocação, de ganhar a comissão. Somos, pelo menos quem me acompanha aqui, né, que tem o interesse disso, verdadeiros consultores de risco. Então, a gente tem que saber fazer esse mapeamento de quais são, né, os riscos do nosso cliente. Numa reunião inicial, olha, amigo, você tem o risco do prédio, do carro, da frota, dos gestores serem processados no CPF, de riscos cibernéticos e por aí vai. E aí, como que é possível, né, você mitigar esses riscos, de novo, porque não significa que o gestor não vai ser processado, não significa que você não vai sofrer um ataque cibernético. O seguro ele vem como um complemento para evitar prejuízos financeiros, né, que esse cliente ele vá ter ou possa ter decorrente aí de todas essas questões, né? E aí, gente, enfim, a live na verdade foi sobre isso. É claro que dependendo da atividade do cliente, o RC profissional é mais importante, depois o GNO e por aí vai. A gente tem que levar em consideração, eu sou muito justa, né, com os clientes, a gente sabe que a gente está num ano complicado, então eles também têm questões de orçamento. A gente vai fazendo justamente esse mapeamento, né, do mercado e as devidas soluções. Gente, deixa eu ver aqui os comentários que eu tô ficando para trás. Se vai ficar gravada, vai sim, galera. Vou sim. Quem tá entrando depois, oi pessoal. Oi Cíntia, querida. Eu adoro quando entra gente que já trabalhou comigo aqui. Conteúdo incrível. Ai, eu que agradeço, gente. Vocês são maravilhosos. Um mero aprendiz. Ai, gente, contem comigo. Então, assim, gente, a ideia hoje era realmente, né, trazer para vocês, digamos, começar a abrir a cabeça aí para quais são essas oportunidades, tirar qualquer preconceito de que linhas financeiras não é para vocês. Muito pelo contrário, gente, linhas financeiras é para todo mundo, tá? Os clientes de vocês estão em risco e vocês, se não estão oferecendo essas soluções, estão deixando dinheiro na mesa, abrindo a porta para concorrência. Isso não faz sentido, tá? Então, se você perdeu qualquer parte, volta aqui, né? Eu falei sobre seguro de ANOL, falei sobre RC profissional, falei sobre seguro cyber. Então, assim, realmente são diversas oportunidades para a gente começar a atuar. Ou quem já atua, pega essas dicas aí, né? E vamos para cima.
Qual produto cyber você indica? Já vou então, só para finalizar essa questão das dicas do seguro cyber. Gente, depende muito do tipo de empresa, tá? Então vou dar uma dica meio genérica aqui, mas por exemplo, para PME, na minha opinião, as melhores são Zurich, Tóquio, AXA também tem um bom produto, né? E se a gente está falando de grandes riscos, aí também a gente tem a IG, Chubb, enfim. E a Niue também tem, né, um produto legal, mas parece que deu uma segurada aí na comercialização, mas também é um produtinho super legal. Então, assim, gente, melhor produto depende muito do tipo de cliente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Ah, Cíndia querida. Ai, gente, eu adoro esses feedbacks de vocês. Muito, muito obrigada. Então, gente, a live, acho que nem sei quanto tempo faz, mas já estamos aqui, ó, há um bom tempo. Dei dicas sobre Genoa, sobre RC profissional, sobre cyber. Como prometido, lá no início da live, hoje tem presente da Tutum, tá, galera? Então é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. No sábado, eu participei de uma mentoria super legal. Aliás, acho que o pessoal do 360 estava aqui, sobre seguro cyber, que eram, se eu não me engano, 45 corretores, e o pessoal pediu para eu reabrir as vagas dos meus cursos de especialização, tá, gente? Então, para não ser injusto com ninguém, porque um ou outro, não vou falar que várias pessoas já tinham me perguntado não, que não vou meter essa bronca, mas um ou outro já tinha me perguntado aqui, né, por direct, etc., quando seriam a nova abertura de vagas. Então, dessa vez, eu não vou fazer um mega evento, o mega evento ainda vai ter esse ano, mas enfim, vai ser mais pra frente. Eu sei que, enfim, os negócios estão bombando, então também não quero prejudicar ninguém. Eu vou abrir as vagas dos 3 cursos, Seguro RC Profissional, Seguro Cyber e Seguro Genoa amanhã. Então vou avisar aqui pelo Instagram e vou avisar também por e-mail. Se você está inscrito em alguma lista minha, você vai receber. Mas antes, gente, eu prometi que ia ter presente da Tutum. Então, quem não sabe, eu tenho uma parceria aí com a Tutum Escola de Seguros, que inclusive tem uma comunidade gratuita para corretores super legal. Eu sempre posto vários artigos, não apenas eu, mas vários outros criadores de conteúdo do mercado. Então tem muita coisa legal. O link, inclusive, está lá na minha bio. Não vai agora, vai depois lá conhecer. Então, os meus cursos online estão, inclusive, hospedados, tá, gente? Na Tutum, que é uma escola de seguros para corretores. E eles garantiram, nessa nova reabertura, 3 vagas. Então eu vou sortear 3 vagas. O corretor que ganhar vai poder escolher entre RC Profissional, Seguro Cyber e Seguro Genoa. Então mesmo que você já seja meu aluno, vai poder participar também aqui do sorteio. Vai ser só me mandar eu quero, tá? No direct, gente, mas não vai ser agora na live. Eu vou fazer um stories logo depois que eu fechar aqui. Então para participar vai ser responder o stories com eu quero. As pessoas que responderem eu vou fazer o sorteio ainda hoje não, na verdade, amanhã de manhã para dar tempo do pessoal responder e logo depois do sorteio, ou seja, se você não for sorteado, eu vou abrir as vagas e você também vai poder garantir a sua especialização, tá, gente? Então, assim, volto a dizer, são seguros muito legais de se trabalhar, não sou só eu que estou falando, eu postei na segunda-feira aí a questão do ranking, né, do crescimento de mercado, são soluções muito importantes para os clientes de vocês, e eu tenho certeza que com a minha ajuda a gente vai ter muito, muito sucesso em trabalhar essa carteira, tá, galera? Então, contem comigo, a galera dos 360 na expectativa, exatamente, ó, o pessoal da mentoria que eu participei no sábado. Rocco tá dentro, eu quero. Já mandei aqui. Não, gente, eu não consigo ver os comentários na live depois. Eu vou postar no Stories. E aí vocês me respondem eu quero, vai ser sorteio old school, vou anotar os nomezinhos, colocar num saquinho, fechar o olho, tirar um. Não, 3, ó, presente da Tutum, foi ela que garantiu, hein, gente? Não é nem presente da Carol, não. Então agradeçam a eles. E é isso. E amanhã, inscrições abertas, vou deixar aberta por uma semaninha e eu deixo aberto, gente, por pouco tempo, porque quem já fez o curso Cyber, o curso de Cyber é ótimo, até porque eu vou abrir os 3. Quem já fez o curso sabe que tem um mês de consultoria incluído comigo. Então, por isso que eu preciso me organizar aqui no offline, que, aliás, está bombando. Tô cheia de coisa, tá, gente? Então, contem comigo. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado dessa live, eu tô super à disposição, tá, gente? Aí a Carol, que ganhou já uma vez o curso de RC Profissional. Sensacional, tá vendo? Vale a pena. Então contem comigo, tá, gente? Fechando aí, eu sei que, aliás, tenho visto que tem chegado, graças a Deus, bastante gente nova aí no Instagram. Para quem não sabe, finalizando, a minha empresa é uma consultoria para corretores de seguro, então o meu trabalho é ajudar vocês com demandas de linhas financeiras. É para isso que eu tô aqui. Contem comigo.
Beleza? Foi maravilhoso. Eu estava com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo. Vamos continuar trocando essa ideia. Tô pensando, inclusive, em fazer mais uma live essa semana. Vou colocar lá no Stories também para vocês escolherem o tema. E é isso. Vou postar agora depois. Vamos fazer esse sorteio. E amanhã, inscrições abertas para os 3 cursos, tá? Vou deixar aberto por uma semana por conta desse contexto aí de eu ter que me organizar no offline para atender a consultoria. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima. Fiquem de olho no Stories que eu vou postar lá pra gente fazer o sorteio. Um beijo!